Bem, meus irmãos, vamos então, nesse momento, eu gostaria de pedir, por um instante, a colaboração de cada um de vocês para esse momento da palavra de Deus. Amém? Já quero convidar aqui o nosso pastor Carlos Moura, que vai estar ministrando a palavra de Deus para nós. Deus tem uma palavra para o seu coração. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Motivo de alegria estarmos mais uma vez participando dessa convenção juntamente com os amados irmãos, né? Que alguns aqui tem algum tempo, né? Que nós nos vimos, mas Deus nos preparou esse momento para estarmos juntos adorando a Deus. Alguns dias atrás, chegou uma mensagem, né? Nosso pastor presidente, pastor Adilson. E eu, abrindo a mensagem, estava, né, dizendo assim: você está incumbido de estar pregando no domingo. Eu falei: para que eu fui abrir essa mensagem? Né? Eu ia deixar lá para ele ver que eu não visualizei. Porque quando ele fala incumbido, ele está dando uma missão, né? Uma obrigação. E eu quero falar para os irmãos ali de Tororó, de Tapetinga, né? Os meus obreiros. Aí eu sei o que vocês sentem quando eu ligo no domingo e falo: não manda mensagem, de noite vocês pregam, né? Eles falam assim: eu não gosto de abrir a mensagem do pastor, né? Que quando eu abro a mensagem que é para pregar, né? E eu quero dizer que assim que eu recebi a mensagem, não vou dizer que tirou a minha paz, mas tirou a minha tranquilidade. De lá para cá eu venho orando a Deus, né? Até foi bom porque eu comecei a orar mais, né? E com a preocupação de falar não aquilo que eu acho que eu quero, mas aquilo que Deus quer através da sua palavra. Que essa é a nossa obrigação. E aí eu perguntei, eu já comecei assim, o Espírito Santo começou a falar algumas coisas no meu coração. E aí eu perguntei: tem algum tema? E aí em seguida ele mandou o texto, né? Esse texto se encontra no livro do profeta Josué, capítulo 1, com o verso 9. Aleluia. Josué já foi lido, já foi pregado aqui no sábado à tarde. Foi citado ainda há pouco, né? E é um texto de um texto maravilhoso, aonde Deus tem uma palavra de ânimo para Josué. E esse texto vai dizer assim, Josué capítulo 1, verso 9: ora, não te ordenei eu, ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Aleluia. Eu fico imaginando uma pessoa recebendo uma palavra dessa da parte de Deus, né? Se ele não enfrenta qualquer situação, né? Fico imaginando a nossa, né, prefeita Mona Lisa, que eu, se não falo memória, também é de Tapetinga, né? Eu morei em Tapetinga, estou morando agora em Tororó, é a sua casa, né? Que Deus abençoe grandemente, né? Recebendo uma palavra dessa, uma palavra de ânimo. Não fique preocupado, não te apavore, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andes. Aleluia. Aí me trouxe mais segurança, né? Que eu peguei a palavra logo para mim. Falei, né? Mas não teve como não se preocupar, não se apavorar, diante de pregar uma mensagem, que eu ainda lembro das mensagens anteriores. O presbítero de Josué é de Marcos. Aleluia. Eu falei assim: o que pregar para esses homens? Aleluia. Mas o Senhor soprou o meu ouvido, como um tema, que aqui é um texto, que não foi dado pelo pastor, como um tema para essa mensagem, a seguinte frase: a soberania divina não substitui a responsabilidade humana.
Então eu quero que você grave essa frase. Porque nós entendemos, eu creio dessa maneira, que Deus tem o controle de tudo, Ele é soberano. Mas o Espírito Santo soprou ao meu ouvido dizendo assim: olha, a soberania divina não substitui a responsabilidade humana. Ou seja, Deus está no controle dos seus planos, de fazer tudo, mas a responsabilidade de executar é do ser humano. Aleluia. Porque soberania é a autoridade superior, é poder absoluto. Ou seja, resumindo, o que Ele pretende que aconteça, acontece. Poder absoluto. O que Ele pretende que aconteça, acontece. Porém, responsabilidade são obrigações de responder por ações próprias ou de outros. E aí eu entendi que na soberania de Deus, Ele faz os planos, mas Ele transfere a responsabilidade para executar para o homem. Aleluias. E aí eu vejo, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus faz plano. Os planos são de Deus. O ser humano tem a responsabilidade, ou seja, a obrigação de executar. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, versos 16 e 17, falando sobre a respeito da pregação. Aleluia. Ele diz que é imposta a ele uma obrigação de pregar, e ai dele se não pregar. Ele fala assim: ó, se eu prego de boa vontade, tem um mérito, tem um galardão. Mas ele fala assim: mas eu prego por obrigação. E se eu prego por obrigação, aleluia, eu não faço nada a não ser executar uma missão que me foi confiada. Aleluia. Tem muita pessoa que fala assim: ah, eu não gosto de pregar. Mas não tem essa questão de você gostar. Foi imposta uma obrigação. E essa obrigação que foi imposta não é pelo pastor Carlos. Essa obrigação não é pelo pastor Adilson, pastor Miraldo. Essa obrigação de pregar foi imposta por aquele que é o soberano, que tem poder absoluto. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: ai de mim se não pregar. Quando no chamado de Paulo, né, ele fala assim: olha Ananias, vai lá, vai orar por Paulo, né, porque Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e aí ele ficou umas escamas sobre os olhos, ficou cego. Ele falou assim: vai lá, Ananias, orar por ele. Mas Ananias falou assim: mas esse homem é o perseguidor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito dele, ele tem invadido as casas, ele tem levado as pessoas presas, tem açoitado. Aí ele falou assim: vai lá. Tem gente que quer questionar, né, o mandado de Deus. Não te mandei eu, né? Aí Ananias falou assim: olha, eu vou, né? Mas ele falou assim: olha, aleluia, Deus falou para Ananias, vai, ore por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra diante dos reis, dos gentios e do povo de Israel. Aleluia. Tem gente que fica escolhendo aonde vai, mas nessa caminhada, né, a gente aprende a obedecer a Deus. E aprendendo a obedecer a Deus, a gente não escolhe mais. A gente fala: Senhor, eu estou aqui. É para ir para onde? Quem manda é o Senhor. Quando ele escolhe Jeremias, ele diz: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Jeremias fala: mas eu não passo de uma criança. E ele fala: ó, Jeremias, vamos acabar a conversa aqui. Aonde eu te mandar, você vai. Aonde eu te mandar, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Aleluia. Olha bem, além de ir aonde Deus manda, ainda tem que falar o que Ele quer, não é o que eu quero. Aleluia. E a gente vê esse contexto de 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. É um contexto onde está tendo uma transição de liderança, né? Eu não sabia o que ia acontecer hoje. Aleluia. Mas Deus me deu duas frases, e eu costumo notar, irmão, né? Porque lá os irmãos lá
no Toró já me conhece. Às vezes eu estou dando um ensino assim, aí eu olho para alguém assim, né? Aí ele cita o nome dele. Eu sei quem é, mas esquece até o nome dos membros. Quanto mais uma frase. E quando Deus me dá uma frase, eu gosto de notar. Aleluia. E a frase, duas frases, uma dizia o seguinte: olha, tarefa específica para pessoas específicas. Sabe o que significa? Deus não escolhe à toa. A tarefa é Ele que escolhe e a pessoa é Ele que escolhe. A segunda frase dizia assim: tempo, lugar e pessoas. Tarefa específica para pessoas específicas. A nossa prefeita não está aqui em Bicaraí por à toa. Aleluia. Ela não está aqui simplesmente porque ela quer. Ela está aqui porque ela tem uma missão. Ela é uma pessoa específica e tem uma missão específica. E quem é o soberano? É Ele. Tempo, lugar e pessoas. Eu quero dizer para você, o tempo é de Deus. O lugar é Deus que escolhe. E as pessoas é Deus que escolhe. Então eu entendo que quando chega o tempo certo, o lugar certo, Deus tem a pessoa certa. Aleluia. Tempo certo, lugar certo e pessoa certa. Porque no Salmo de número 24, aleluia, o salmista vai dizer assim: olha, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, ou seja, tudo que nele existe. Ele fala assim: o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Soberania. Aquele que é dono do mundo, aquele que é dono de tudo que existe, que habita em cima do mundo, ele não tem o controle. Às vezes nós queremos ter o controle da nossa vida. Algumas pessoas até dizem assim: ó, quem manda na minha vida sou eu. Mas quando Deus fala assim: olha, acabou seu tempo, o fôlego vai embora. Recentemente um jovem de 30 anos, cantando, adorando a Deus, louvando, simplesmente cai. Esqueci o nome dele, como é que ele cantou? Pedro Henrique, adorando. Algumas pessoas ficaram: mas como? O homem estava adorando, estava louvando. Mas chegou o tempo. E quando chega o momento, chega o tempo, não há nada que possamos fazer. E esse contexto do livro de 1 Samuel, essa história, ela não começa aqui. A terra prometida, Canaã, que Josué está prestes a entrar, não começa nesse livro. No livro de Gênesis, Deus faz uma promessa para Abraão. E ele diz: ó, Abraão, aleluia, a sua descendência, ela vai ser peregrina em terra estranha. Irmão, né? A gente gosta de receber promessa de Deus, mas há uma promessa para Abraão, amigo de Deus. Deus fala: Abraão, a sua descendência será peregrina em terra estranha, será escravo por 400 anos, vão ser afligidos, mas eu vou tirar com a mão forte. Aleluia. Ele diz o que vai acontecer, mas ele diz a data da vitória é 400 anos. Ele determina o tempo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que agora Abraão tem um filho, Isaac. Isaac tem Jacó. Jacó tem 12 filhos e uma filha. Um dos filhos de Jacó, chamado José, é vendido pelos seus próprios irmãos para uma caravana ismaelita. Levam ele para o Egito. Por muito tempo eu fiquei com raiva dos irmãos de José. Como é que um irmão vende outro como escravo? Até eu entender que Deus estava no controle, que Deus estava empurrando José para o Egito. Aleluia. José vai para o Egito, e José entende isso depois. Foi Deus que me trouxe. Aleluia. José está lá no Egito, a fome. Cá para os seus parentes, ele leva todo mundo para lá. Todo mundo já, né, mas as pessoas conhecem a história, não vou contar, né? Como dizer, tintim de time, que é longa. José está lá, leva toda a sua família. Mas José morre. Quando José morre, entra um faraó que não conhecia José. O texto vai dizer isso. E começa a afligir. Começa a afligir o povo de Deus. Mas havia uma profecia do próprio Deus.
Chegou o tempo da aflição. Chegou o tempo de cumprir, não a bonança, mas a dor. E a Bíblia vai dizer que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E agora eles são afligidos por 400 anos. Até um dia, ou um período, que nesse período de escravatura, nasce um menino, dá-lhe o nome de Moisés. Mas nesse período também tem um homem chamado Num. Moisés acaba indo passar 40 anos no deserto. Ele foge do Egito por ter matado um egípcio. Ele foi criado pela filha de Faraó. Ele é criado no palácio. Mas chega um momento que ele quer libertar o povo. Ele vai e mata um egípcio. Ele tem que fugir. Passa 40 anos no deserto. Enquanto ele está 40 anos no deserto, Deus já está preparando alguém. Ele está sendo preparado no deserto e Deus está preparando alguém no Egito. Aleluia. Num tem um filho e coloca o nome dele de Oséias. Oséias significa salvação ou salvador. Quem está na escravidão, nasce um filho, ele pensa assim: possa ser a nossa salvação. E para os judeus, colocar um nome num filho tinha muito significado, né? Quando ele coloca salvação, ele espera que aquele filho realmente traga salvação para o seu povo, para a sua vida, para a sua família. E aquele filho cresce. Salvação significa salvação. Moisés agora tem um encontro com Deus lá no Monte Horebe. E Deus pega Moisés: agora você vai voltar para o Egito e vai libertar o meu povo da escravidão. Moisés volta, tira o povo. A gente já sabe a história que se segue. 10 pragas no Egito, Deus punindo os deuses egípcios. Sai o povo do Egito. Nessa trajetória tem milagres. O mar vermelho se abre. Aleluia. O maná do céu alimenta o povo no deserto. Coluna de nuvem, coluna de fogo. Água saloba se torna água doce. Rocha jorrando água. Tudo isso está acontecendo no deserto, na liderança de Moisés. Mas Oséias está com ele. Salvação. E quem sabe dentro dele ele entendia que ele estava junto àquele povo e ele poderia ter alguma coisa a ver com tudo aquilo que estava acontecendo. Até o momento, quem sabe dentro dele tudo está acontecendo porque eu sou a salvação. E aí dentro desse contexto, Deus chama Moisés. Moisés vai lá e troca o nome de Oséias por Josué. E eu entendo que quando se troca-se o nome, troca-se o propósito. O propósito de Oséias é que ele era a salvação, que ele era o Salvador. Mas Josué significa: o Senhor é salvação. Aleluia. O Senhor é o Salvador. Aí o que eu entendo, que quando ele é trocado o nome dele, ele fala: mas eu sou a salvação, eu sou o Salvador. Moisés fala assim: não, você não é o Salvador. Tudo está acontecendo aqui conosco, ele está usando nós para executar, aleluia, o propósito. Mas nós não somos a salvação, nós não somos o Salvador. O Senhor é o Salvador, o Senhor é a salvação. É tanto que Josué, o nome Josué tem o mesmo significado de Jesus. Yeshua. Josué significa Yeshua, Jesus significa Yeshua. Porque só Jesus salva. Embaixo do céu, nenhum outro nome há pelo qual devemos ser salvos. Não é Oséias, é Jesus. Aleluias. Aí nesse contexto Moisés chega, aleluia, na fronteira. Deus leva Moisés, mostra a terra de Canaã. Você, Moisés, essa é a terra, mas você não vai entrar. Você não vai entrar. Irmão, quando eu li isso pela primeira vez, eu acredito que até hoje muitas pessoas acham até uma certa injustiça da parte de Deus. O que Moisés sofreu no deserto com aquele povo e não entrar na terra prometida.
E algumas pessoas falam que foi porque na hora que Deus mandou Moisés, vai lá, a primeira vez Deus falou assim, Moisés, toca na rocha. E ele vai lá, toca na rocha. E a rocha jorra água. Na segunda vez, Deus falou com Moisés, Moisés vai lá, fala a rocha. E Moisés já estava virado com o povo murmurador, povo rebelde. Aí Moisés chega diante da rocha, reúne todo o povo, chamarão, e fala assim, poderemos nós, ó quem acha que pode fazer alguma coisa. Moisés já estava bem, falou assim, poderemos nós fazer essa rocha da água? Aleluia. Glória a Deus. Se não me falha a memória, está em Números, Deuteronômio. Mas ele fala assim, olha, poderemos nós fazer essa rocha da água? E pá! Poderemos nós. Mas sabe o que acontece? A rocha da água. Talvez nem ele acreditasse que a rocha é da água. Porque quando Deus vem falar com ele, Deus fala assim, Moisés, porque você não me santificou diante dos filhos de Israel, por isso, por causa disso, não entrarás na terra prometida. Ele não fala assim, não é porque você bateu, é porque você não me santificou. Porque uma coisa é eu bater, porque já tinha batido uma vez, já tinha jorrado água. Ele só foi repetir o milagre. Só que agora não era para bater, era um milagre diferente. E às vezes Deus nos chama para fazer, aleluia, coisas diferentes. Mas nós estamos acostumados a fazer a mesma coisa. Era só ele falar assim, rocha, dê água. Mas ele fala, poderemos nós. Aleluia. Glória a Deus. E ele não santifica Deus diante do povo de Israel. Deus mostra a terra, mas ele não entra. E agora ele chama Josué. Na verdade ele mata Moisés, né? E no capítulo 1 de Josué, ele vai falar assim, Josué, Deus vai falar com Josué, Josué, meu servo Moisés é morto. Irmãos, eles estavam pranteando Moisés há 30 dias. Só que o mais interessante é que não havia um corpo. Ele já sabia que Moisés ia morrer, mas Deus não deixou um corpo. Diz que a Bíblia diz que Deus mesmo sepultou Moisés. Não tinha um corpo. Então existia de ter havido tantos milagres. Existia em meio àquele povo, quem sabe o próprio Josué, uma expectativa de acontecer alguma coisa e Moisés aparecer. Mas ele fala assim, olha, capítulo 1 de Josué, ele fala assim, ó, logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o eterno Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou, Moisés, meu servo, morreu. Ou em algumas versões ele vai assim, Josué, meu servo, é morto. Irmãos, imagine substituir Moisés. Olha o que a Bíblia fala a respeito de Moisés. Deuteronômio capítulo 34, só uma página anterior. Versículo 34, versículo 5. Sendo assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor ordenara. Deus mesmo sepultou em Moabe, num vale que ficava em frente à cidade de Bet-peor. Mas até estes dias, ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. No entanto, nem os seus olhos, nem o seu vigor físico havia desvanecido. Os filhos de Israel plantearam Moisés, aleluia, ali mesmo, nas planícies de Moabe, durante 30 dias, até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele. Portanto, os filhos de Israel deram-lhe ouvido e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés.
em Israel, grave isso, em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse dialogado face a face. Então, substituir esse homem não é brincadeira, não é fácil. Na verdade, todos aqueles líderes que fazem um bom trabalho, quem vai entrar tem uma preocupação. Aleluia. E Josué tinha essa preocupação. Missão de substituir o maior líder do Antigo Testamento da história. Aleluia. E esse livro de Josué, ele tem uma curiosidade, que ele começa com a morte de Moisés e termina com a morte de Josué e de Eleazar. Ele começa com morte e termina com morte. Começa com a morte de um grande líder e termina com a morte de um grande líder, indicando que ciclos se fecham. Ciclos se fecham. Acabou o tempo. Aleluia. Deus frisa a morte de Moisés para tirar qualquer possibilidade de reviravolta. Ou seja, ó Josué, meu servo é morto, Moisés. Então, se vocês estão esperando que aconteça alguma coisa, que ele venha surgir, que ele venha aparecer, não, percam as esperanças. O que ele está dizendo, ó Josué, agora o negócio é eu e você. O meu negócio agora, Josué, é contigo. Aleluia. A parte de Moisés ele já fez, agora é com você. Aleluia. Só que ele diz uma coisa para Josué: tão somente atravessa o Jordão. Irmão, eu gosto muito de pesquisar essas coisas, essas curiosidades, porque às vezes facilita a gente entender o que Deus está falando. Ele falou assim, Josué, agora, talvez, tipo assim, para quê? Né? Tem um Jordão lá, mas precisava falar, atravessa o Jordão. Mas Deus deixa bem claro, então somente atravesse o Jordão, tu e esse povo. A missão agora é atravessar o Jordão. E o que significa Jordão? Jordão significa descer. É um rio corrente, não é um lago, não é uma lagoa, é um rio. Jordão significa descer, significa fluir, significa correr. Sabe o que está acontecendo? Eles estão 30 dias parados. Eu não sei quanto tempo você tem parado, mas eu trago uma palavra da paz de Deus para o seu coração. Chegou o tempo de correr, chegou o tempo de fluir. Aleluia. Acabou o choro, acabou o planto. Aleluia. É hora de tomar atitude, é hora de fluir, é hora de fazer acontecer. Levanta a tenda, bola para frente. Aleluia. Descer, fluir. A palavra Jordão, ela se encontra 180 vezes, são citadas 180 vezes na Bíblia, 175 no Antigo Testamento. E aí eu falei, Jordão, fluir, descer. E comecei a lembrar de algumas passagens. E o que aconteceu no Jordão? Fluir, descer, correr. Aí Deus falava no meu coração, significa início de ministério. E o Espírito Santo fala ao meu espírito nessa noite. Tem muita gente aqui hoje, que até hoje você estava parado. Até hoje, ninguém te dava R$1. Mas Deus vai fazer fluir na sua vida. Aleluia. Deus inicia hoje uma grande obra na sua vida, um grande ministério na sua vida. Aleluia. Porque acabou o tempo do choro. Porque tem crente, já percebeu que tem crente que só chora, só lamenta, só murmura. Não só crente, né? Muita gente. E esse tempo que a gente passa chorando,
que a gente passa murmurando, que a gente passa lamentando, a gente deixa de fazer alguma coisa. São tempos improdutivos. São tempos em que você poderia estar correndo, você poderia estar fluindo, você poderia estar fazendo alguma coisa, mas você só está murmurando. Mas Deus fala nessa noite: acabou o tempo do choro. Início de ministério. Jordão também fala de humildade. Aleluia. Que foi lá, de uma certa feita, um homem leproso, chamado Naamã, chegou diante do profeta Eliseu e fala assim, bateu na porta, esperando o profeta sair, impor as mãos sobre ele, orar e ele ser curado. E o profeta manda um recado lá de dentro, nem sai. Manda um recado e fala assim: vai lá, fala para ele que desce no Jordão 7 vezes. E a Bíblia diz que ele desceu 7 vezes e foi curado. Nessa noite, início de ministério, quando você começar a fluir, quando começar a fazer acontecer, curas vão começar a acontecer. Talvez traumas que você traz da infância. Talvez você entrou aqui nessa noite com uma dor no seu coração, uma dor na alma. E Deus está falando hoje inicia um novo ciclo na sua vida. E eu curo a sua alma. Aleluias. Eu curo essa ferida, esse trauma. Você entrou enfermo, mas vai sair curado. Aleluia. Josué inicia seu ministério atravessando o Rio Jordão. João Batista, a Bíblia vai dizer que ele inicia seu ministério batizando à beira do Rio Jordão. Aleluia. E aí eu vejo um homem diferente, que uma certa feita, enquanto João Batista está batizando à beira do Rio Jordão, vem um homem descendo. De repente João Batista olha e ele fala: é ele. É ele. E as pessoas falam: quem é? Ele fala: ele é o Cordeiro. Quem é ele? Ele é o Cordeiro. Mas que Cordeiro? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus inicia seu ministério à beira do Rio Jordão, dando exemplo de humildade. Aleluia. Início de ministério. E aí Deus falou no meu coração: meu tempo está esgotando. Já esgotou. Aleluia. Glória a Deus. Jesus te chama hoje. Tem alguém que está falando assim: esse pastor está falando para mim. É para você mesmo. Seu coração está ardendo. Seu coração está ardendo. Você está sentindo: Deus me chama hoje. E Deus te chama hoje para atravessar o Jordão. É o início de uma nova história. Essa noite vai ficar marcado na sua vida. Aleluia. Jesus te chama para atravessar o Jordão. E aí ele fala para Josué: viu, Josué? Viu, Josué? Viu, Josué? Sabe o que Deus fala para Josué? Ele diz assim: olha, que Josué estava esperando um Moisés a voltar, a expectativa, não tinha um corpo. Mas ele falou assim: ó, deixa, Moisés já passado, morreu. Só que como eu estive com Moisés, como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Aleluia. Eu imagino quando ele fala assim: olha, quando eu estive com Moisés, vou estar com você. Eu imagino ele lembrando quando Moisés toca, aleluia, no mar vermelho e o mar se abre. Aleluia. Ele fica imaginando, não, mas, e sabe o que é que Deus está dizendo? Vocês estão em expectativa em Moisés, mas olhe bem, como eu estive com Moisés, estarei contigo. Sabe o que significa? Não foi Moisés que fez, foi eu. Porque se eu não estivesse com Moisés, Moisés não faria nada. A mesma coisa é você, Josué. Se eu não estiver com você, você também não faz nada.
Tem um louvor que diz assim, ó, que se Deus puxar a tomada, não prega, não toca e não faz mais nada. Se Deus puxou a tomada, meu filho, pode ser o maior músico, fica lá no canto. Pode ter a voz mais bonita, mais perfeita, não canta mais nada. Pode ser o pregador das nações, mas não tem mensagem, não faz mais nada. Pode ser o empresário mais sucedido, mas se Deus não estiver com você, acabou. E ele está falando para Josué isso. Assim como eu estive com Moisés, eu estou contigo. Se precisar abrir mar, é tanto, irmão, é tão maravilhoso, que qual é o primeiro milagre que Josué faz? Ele vai atravessar o Jordão. E aí quando ele chega diante do Jordão, o Jordão, da mesma maneira que o mar se abriu para Moisés, o Jordão se abriu para Josué. Aleluia. Da mesma forma. Só que ele falou assim, olha, no contexto aqui de Josué capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, agora tem uma coisa. Para tudo acontecer, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas tem uma coisa, tu tem que ser forte. Tu tem que ser corajoso. Aleluia. E eu fiquei perguntando, lendo nesse texto e perguntando, para quê? Forte para quê? Corajoso para quê? E o contexto vai dizer. Quem sabe, a gente pensa assim, ele vai entrar na terra de Canaã, ele tem que lutar, ele tem que batalhar, ele tem que brigar. Ser forte para brigar, não. Ser corajoso para brigar, não. Vai enfrentar urso, vai enfrentar leão, não. Ser forte e corajoso para fazer tudo que ele mandar. Obedecer a voz de Deus. É por isso que muita gente não obedece. É covarde, é frouxo. Aleluia. Porque para obedecer a voz de Deus tem que ter coragem. Porque Deus às vezes manda a gente fazer algo que está fora da lógica. É fora do comum. E nós queremos viver muito dentro da lógica, né? Mas Deus manda fazer algo diferente. Mas tem que ser forte e corajoso. E aí o contexto vai dizer, para guardar a lei. A lei foi dada a Moisés. Moisés foi e ensinou a lei ao povo. Aleluia. O povo foi rebelde no deserto. Um povo que saiu do Egito de 20 anos para cima, morreu tudo no deserto. Só ia entrar agora na terra Josué e Caleb e aquelas pessoas que nasceram no deserto e quem tinha menos de 21 anos quando saiu do Egito. Mas tinha uma lei. Deus tinha dado uma lei a Moisés. E agora a incumbência, a obrigação, a responsabilidade de fazer aquele povo obedecer não é mais de Moisés, porque Moisés é morto, é de Josué. Às vezes nós transferimos a responsabilidade do nosso lar para outras pessoas. Tem pessoas transferindo a responsabilidade de cuidar dos filhos para as professoras, para os professores. É você. Os filhos são herança do Senhor. O marido é seu, a mulher é sua, os filhos é seu. É responsabilidade sua cuidar da sua família. Aleluia. Mas eu quero trazer para um contexto nosso. Ali Josué era o servo de Deus, mas o povo era de Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e todos aqueles que nele habitam. O povo é de Deus. Josué é servo. A soberania é de Deus, mas a obrigação é de Josué. A obrigação é do ser humano. E ele fala, a sua obrigação é fazer esse povo obedecer a lei. Sabe o que significa? Nada pode substituir as escrituras. Na carta aos Hebreus, o escritor vai dizer assim, ó, as escrituras, capítulo 4, verso 12, porque as escrituras, aleluia, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Alguém pode estar pensando, rapaz, o pastor hoje falou um monte de coisa
bateu certinho com a minha vida. Não foi o pregador não, foi aquele que é soberano, porque Ele conhece. A Bíblia diz que Ele conhece o seu deitar, Ele conhece o seu levantar e o seu andar. Às vezes nós, prefeito, às vezes nós temos a mania de dizer assim: eu conheço meu coração, ou fulano tem um coração bom. Jeremias capítulo 17 vai dizer assim: olha, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Aí ele mesmo responde dizendo: eu, o Senhor, conheço os corações, esquadrinho os rins, para dar a cada um segundo as suas obras. Josué servo, tem a obrigação, o povo é de Deus. E agora eu quero trazer uma palavra para nós pastores, para mim, porque Deus, quando eu recebi o convite, uma frase soou no meu coração, e depois descobri que essa frase tem um livro com essa frase, e essa frase diz assim: devolva-me a minha igreja. O povo, era Josué que estava guiando, conduzindo a terra prometida, mas o povo era de Deus. Tem pastor que tem a mania de achar que é o dono das ovelhas. É minha igreja. A Bíblia diz que foi Jesus, que Ele morreu. Não foi com prata, não foi com ouro que Ele comprou, Ele foi com sangue precioso. O dono é Ele. Nós só temos a obrigação de conduzir. E o Espírito Santo da voz bradava no coração, dizendo assim: olha, pregue, devolva-me a minha igreja. E eu falei: por quê? Por que, Espírito Santo? Ele falou assim: porque estão substituindo a minha palavra, estão substituindo a minha presença. E eu falei: com o que, Espírito Santo? E ele falou: com entretenimento. Quero acreditar que aqui não. Quero acreditar que nas igrejas dos pastores não. Mas em algumas igrejas já não se ouve mais a palavra. A palavra já é enfadonha. O louvor tem que ser perfeito, tem que ser bonito. Coreografias, peças, danças. Mas e a palavra? A Bíblia diz que é ela que liberta. A Bíblia diz que é ela que transforma. Aleluia. É ela que liberta, é ela que transforma. Uma certa feita Jesus estava pregando e os discípulos começaram a ir embora. E Pedro falou assim: Senhor, essa palavra é dura. Essa palavra é dura e o povo está indo embora. Qual pastor que quer ver o povo indo embora? Então vamos amaciar mais a palavra. Mas Jesus olhou para Pedro e falou assim: não quer ir tu também não? E ele falou assim: para onde? Para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Aleluia. Eu quero finalizar. Aleluia. Estou finalizando. Eu posso até pedir que o pastor Adilson se aproxime, que vai estar fazendo agora a cerimônia. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: entretenimento, dança, peças, coreografias, ou seja lá o que for, não pode substituir a palavra. E Deus vai dar um basta nisso. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Mas Ele vai usar você. Ele vai usar nós. Porque a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Ou seja, Ele quer fazer e Ele vai fazer. E ai de você, e ai de mim, e ai dos pastores, se não obedecer. E diante disso tudo eu posso terminar dizendo assim. Quero concluir dizendo assim: o propósito será cumprido. O propósito será cumprido. Porém,
nós seremos responsabilizados pelas nossas obrigações. O propósito vai ser cumprido de um jeito ou de outro. Mas você, mas eu, seremos responsabilizados pelas nossas obrigações. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus.